Vamos para análise com o Theo Cury e Américo Martins. Américo, vou começar com você, porque estamos aqui na expectativa dessa conversa entre Lula e, ao lado, obviamente, de Gustavo Petro e também de López Obrador, mas essa conversa com o Nicolás Maduro. A questão é, tem diálogo com o Nicolás Maduro? Até aqui, não, Carol. Olá para você de novo. Queria dar bom dia ao Theo Cury e a todos que nos acompanham, porque até aqui o Itamaraty, a chancelaria da Colômbia, a chancelaria do México, no início desse processo, depois os mexicanos começaram a ficar mais distantes, mandaram vários recados, vários sinais, várias medidas de informação ali para o presidente venezuelano, o autocrata Nicolás Maduro, também para a chancelaria venezuelana, e nos últimos dias eles sequer receberam respostas do Maduro e do seu ministério. Então não houve ali nenhum aceno dos venezuelanos que possa levar o Itamaraty, a chancelaria colombiana e a mexicana a acreditarem que essa conversa de fato vai acontecer e, se acontecer, se ela vai acontecer de verdadeira boa-fé. Porque, obviamente, México, Colômbia e Brasil vão colocar muito claramente quais são as observações que têm com relação ao pleito, vão mais uma vez destacar que eles têm sérias restrições ao que aconteceu na Venezuela, que eles não têm como bancar essa suposta vitória do autocrata Maduro, mas eles não sabem exatamente se ele aceitaria essa conversa de fato, ele poderia se sentir inclusive emparedado pelos outros três presidentes, e se ele, nesse diálogo, poderia fazer qualquer tipo de aceno a essas preocupações desses três países. Muito pelo contrário, Carol. Todos os sinais que vêm de Caracas, seja do próprio Maduro, seja da Comissão Nacional Eleitoral, seja do Supremo Tribunal de Justiça ou do Ministério Público da Venezuela, são todos no contrário, são todos dobrando a aposta nessa narrativa fictícia de que o Maduro venceu as eleições, inclusive com muitas provocações diretas ao Brasil, à Colômbia e, em menor grau, ao México. Então, o que a gente vê é um regime mais interessado em comprar um conflito, eventualmente, com esses países, um conflito diplomático, e não abrindo menor espaço para discussão e menor espaço para discussão com a oposição dentro do país também. Ontem à noite, Colômbia e Brasil soltaram uma nota conjunta, demonstrando grande preocupação. Eu e o Theo tínhamos conversado sobre isso ontem aqui, o Theo lembrando que muito provavelmente a nota do Brasil e da Colômbia falaria nesse grau de preocupação, mas não traria nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo de crítica mais direta ao governo venezuelano, ao processo eleitoral, ao próprio Maduro. E foi exatamente isso que aconteceu. Se não houver essa conversa com Maduro e se não houver algum tipo de avanço, o Brasil e a Colômbia vão ter que se posicionar de forma mais dura, porque até aqui, como acabei de descrever, não houve nenhum sinal positivo de Caracas, muito pelo contrário, só provocações, uma tentativa de prisão do candidato oposicionista e nenhuma tentativa de diálogo, seja com esses países que querem ser uma ponte com Caracas ou com a oposição. Então, o cenário é muito ruim. Qual é a estratégia diplomática, Theo, do Brasil ao ir para essa conversa com Colômbia e México? O Brasil se alia a dois países que têm importância na região, países grandes e influentes também, e não quer estar sozinho nesse papel que desempenha ao longo dos últimos tempos. O Américo, bom dia para o Américo, que está aqui com a gente, ele deixa isso muito claro e nessa nota não há... o governo brasileiro, ele não, junto com o governo da Colômbia, ele não empareda o Nicolás Maduro, ele não coloca o Nicolás Maduro contra a parede, diferentemente de outros países aqui da região que fizeram isso. Então, o governo brasileiro, assim como o governo colombiano, o governo mexicano, eles têm adotado essa postura de, até o limite, irem no diálogo, buscarem uma alternativa por meio da conversa, por meio da saída política e diplomática, porque acreditam que essa é a forma.
principalmente para não aumentar o isolamento da Venezuela, não só na região, como também internacionalmente, como vem acontecendo ao longo dos últimos anos por conta do governo de Nicolás Maduro. Acontece que, e o Américo pode concordar comigo, talvez, isso deve chegar a algum limite. O governo brasileiro vai até onde dá na conversa, mas em determinado momento, e o Américo deixou isso muito claro, e as últimas medidas têm deixado isso muito claro, Nicolás Maduro não está disposto a isso. Fez chacota, inclusive, muitas vezes durante esse processo, do processo eleitoral brasileiro. Apontou o dedo para o Brasil em diversas ocasiões. Então, ele não está aberto ao diálogo. O Brasil está aberto ao diálogo, a Colômbia também, o México também, mas até que ponto? Até que ponto o outro lado vai colaborar com esse esforço que está vindo só de uma parte? Vou só aqui concluir nossa conversa jogando a bola para o Américo, então. Qual é o limite? Está claro, Américo? Ainda não está claro, o Theo está coberto de razão. Em algum momento nós vamos chegar a esse limite e muito bem pode ser justamente essa proposta de conversa com Maduro. Porque se mais uma vez ele se recusar a falar com esses 3 países que estão estendendo a mão, que estão se colocando a favor do diálogo, se mais uma vez ele ignorar isso, talvez seja o limite. Se você for fazer uma análise puramente diplomática, esse seria o limite. Chegamos ao ponto ali em que fica claro que o governo venezuelano não vai querer conversar e, portanto, não vale a pena insistir nisso. Aí tem que se mudar de tática e tem que se passar por uma tática de maior pressão sobre Caracas. Só que, Theo e Carol, temos um problema nesses 3 países que se oferecem para o diálogo, que são 3 países governados por partidos de esquerda que têm diálogo histórico com o chavismo. Então, eles também, os 3, têm uma dificuldade interna, inclusive, né, com seus próprios partidos, PT, o partido do Petro, o partido do Andrés Manuel López Obrador, de fazer esse diálogo interno nos seus próprios países. Então, isso também vai dando mais tempo para o Maduro. Mas é muito possível que o limite seja justamente uma eventual negativa de falar do Maduro com esses 3 presidentes. O chanceler da Colômbia confirma essa reunião. Agora ficamos aqui, claro, no aguardo. Grande expectativa para esta quarta-feira dessa conversa entre Lula, López Obrador, Gustavo Petro com Nicolás Maduro. Obrigada, Theo e Américo.